O tema da mensagem desta noite é vivendo e aprendendo no Senhor. Você está vivo, diz amém. Enquanto viver, Deus vai trazer ensinamento para cada um de nós. E o primeiro tópico do vivendo e aprendendo no Senhor é confusão para aprender. Você sabia que o processo de aprender traz confusão? Sim. Quando nós estamos aprendendo no Senhor, muitas vezes ficamos confusos. Não entendemos o que está acontecendo. Só quando vira a página, quando inicia um outro capítulo, que nós compreendemos. Nós vamos utilizar o texto de Lucas 24, a princípio 13 e 14, para nós conversarmos esta noite sobre a confusão no processo de aprender, mas essa confusão se faz necessária para que nós possamos compreender o que Deus tem para nós. Vamos ler Lucas 24, versículo 13 e 14, diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Olha para mim. Jesus havia sido crucificado, morto, e ali a tumba estava vazia. O boato de que a tumba estava vazia tinha se espalhado. No momento da crucificação de Jesus, os discípulos ficaram terrivelmente assombrados. A perseguição se iniciaria, houve a dispersão, os discípulos se dispersaram, cada um retornou para os seus afazeres. Pedro volta a pescar. E neste texto aqui de Lucas 24, 13 e 14, são 2 discípulos que, após participar e ver o terror da crucificação do seu mestre, do seu rabi, do Messias, daquele que curava enfermos, fazia cegos enxergar, paralíticos andar, ressuscitava mortos, era aquele que havia morrido na cruz do Calvário. Confusão teológica. Como pode o nosso mestre, que prometeu para nós um reino, morreu? Estavam confusos. Mas o interessante é que o texto diz que eles estavam confusos, caminhando de volta à sua cidade, no caminho de Emaús, mas eles não estavam murmurando, eles estavam dialogando. No versículo 14 diz, eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Estavam dialogando, questionando, fazendo perguntas sem respostas, e respostas muitas vezes sem uma razão, uma verdade absoluta, porque eles estavam confusos. Confusão para aprender. Deus estava ensinando para eles. O Messias sofreu, morreu e ressuscitaria. Seus discípulos precisariam sofrer e morrer para cumprir a missão. O Messias foi obediente, seus discípulos deveriam ser tão quanto obedientes quanto Jesus. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo nos afirma em Efésios 4:13 o seguinte, sobre esse processo de aprender a ser semelhante a Jesus, que é assim, Efésios 4:13, se puder acompanhar na tela aí o texto bíblico, eu já agradeço muito, irmão. Diz assim, Efésios 4, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu quero me centrar aqui nesse até que, medida de tempo. O que o apóstolo Paulo está falando, que um dia todos nós, crentes em Jesus, alcançaremos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Um dia todos nós, crentes em Jesus, chegaremos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Só que ele fala até que, significa que até que nós alcancemos essa plenitude de fé, de espírito e de maturidade, Deus irá nos ensinar. E o ensinamento de Deus é o que nós chamamos de provação em provação. E no ensinamento de Deus, muitas vezes através de dores, de aflições, de sofrimentos, de perda, de lutos, nós ficamos confusos, assim como os discípulos ficaram confusos também. O problema não é a confusão, o problema é o que nós fazemos com esta confusão. Nós precisamos
entender que quando confiamos no Senhor plenamente, dialogamos com os irmãos, aguardamos do Senhor resposta, Ele sempre vem ao nosso encontro. O processo de aprender, o processo de chegar à maturidade espiritual, nos exige sim passar por experiência, o qual a Bíblia chama de provação. Ninguém quer passar por provação, é melhor só ter festas e alegrias. Mas o próprio Deus em Cristo Jesus faz o próprio Filho de Deus passar por provações, e nós somos seguidores dele. Quem somos nós para dizermos: não, Senhor, eu não quero provações? Podemos até falar uma ou duas ou três vezes, mas no final, como no Getsêmanis, eu tenho que falar: Senhor, não quero mais que seja feita a tua vontade. Os discípulos no caminho de Emaús, irmãos, estavam sendo provados, talvez assim como você. Os discípulos no caminho de Emaús estavam sendo testados, talvez como você e eu. Estavam sendo ensinados por Deus. E este ensinamento, a nossa mente tão pequena, nosso intelecto tão pequeno, nossa compreensão tão pequena, nós ficamos confusos. O trauma da morte da cruz não poderia ser evitado, mas Jesus, apesar do trauma, se manifesta todas as vezes que nós dialogamos e buscamos respostas nele. Todos nós crentes, irmãos, passamos e passaremos por este momento de confusão, de provações, talvez uma ou mais ao longo de nossa trajetória, até que alcancemos a maturidade espiritual e consigamos ser semelhantes a Jesus. Assim como os discípulos, nós também ficamos confusos. Se você está confuso, e a confusão geralmente vem a pergunta: por que, Senhor? Não fique se martirizando, porque esse processo de confusão faz parte do nosso amadurecimento espiritual e intelectual. Você não está sozinho nisso, nessa confusão. Quando nós olhamos Pedro larga tudo, larga o ministério, larga a missão, larga o alvo e volta a pescar. Mas Jesus vai ao seu encontro. Quando você olha, não só no Novo Testamento, nós olhamos para o Antigo Testamento, a confusão faz parte do amadurecimento do povo de Deus. Quando Josué perde ali o seu rabi, o seu mestre, o seu paizão, o seu amigo, o seu líder, Moisés morre, Josué fica confuso, mas Deus se manifesta na vida de Josué, dialoga com Josué, sara suas feridas, o coloca de pé e faz Josué voltar para a missão, conduzir o povo a Canaã. Quando Elias experimentou algo extraordinário, um milagre extraordinário, fogo desce dos céus, os profetas de Baal são mortos, milagre extraordinário. Após isso, Elias deixa que uma palavra maldita, uma palavra de maldição entre em seu coração, e ele se entristece, apavorado, e ele vai para a caverna se esconder, desejando até a própria morte. Estava confuso, mas o Deus soberano e amoroso visita Elias, dialoga com Elias, alimenta não só a alma de Elias, mas o seu corpo, e depois volta Elias a falar com Elias: Elias, se levante e vá cumprir a missão. Cada vez que nós passamos por essas experiências, Deus está nos levando para um outro nível espiritual. As experiências que Deus nos permite passar nos levam a outro nível. Quando os discípulos compreenderam esse processo de aprender em Cristo Jesus, em sua morte, na sua ressurreição, o coração deles aprendeu e passaram a entender a sua missão e estar dispostos a viver por Jesus, sim, mas também a morrer por Ele. Se o nosso Messias viveu e morreu por nós, quem somos nós para não vivermos e morrermos em Cristo Jesus? Está entristecido? Está confuso? Deus não perdeu o controle da sua vida, fique tranquilo. Tudo está sob o domínio e a vontade e o poder de Deus, por mais absurdo que você possa imaginar que o fato que está acontecendo na vida seja, por mais triste que você esteja. Diz o Salmo 103, versículo 19, o seguinte, a respeito do poder de Deus, da glória de Deus, do domínio de Deus sobre todas as coisas na sua vida, inclusive
no momento de confusão, quando você está entristecido ou abatido. Diz assim, no Salmo 103, versículo 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus domina sobre todas as coisas. Se você está nesse momento como os discípulos estavam, abatidos, cansados, perdidos, sem foco na missão, angustiados, entristecidos, de luto, talvez decepcionados, confusos, Deus é soberano sobre todas as coisas e domina sobre tudo o que existe, inclusive sobre o seu coração e o meu coração. Você está confuso com alguma coisa que está acontecendo com a sua vida neste momento? Fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo, minha irmã. Deus está te preparando para coisas maiores, para um ministério maior, com mais unção, com mais autoridade, com mais poder. Só é possível consolar alguém que teve uma perda irreparável, aqueles que tiveram perdas irreparáveis. Eu não posso consolar você da maneira correta, porque eu nunca perdi alguém tão próximo de mim. Mas talvez você possa consolar aquele que perdeu o pai, porque você já perdeu o pai. Talvez você possa consolar aquele que perdeu o filho, porque você já perdeu um filho. Talvez você possa consolar aquele que perdeu um irmão, porque você já perdeu um irmão. Você sabe o que é essa dor. Eu ainda não sei. Portanto, a experiência que você passou, seja ela qual for, depois que você passa por ela e amadurece, Deus te usa de forma abundante para a obra e para a glória dele. Se você está confuso, é porque está aprendendo no Senhor. É por ele, para ele e através dele. Vivendo e aprendendo, crescendo e servindo ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Até que ele venha, nós vamos servir ao Senhor, aprendendo, mesmo que haja em determinado momento confusão no seu coração. Amém, irmãos? Glória. Irmãos, os discípulos ficaram confusos ao ver Jesus Cristo morto e ressurreto na cruz, se dispersaram. Pedro foi pescar, os dois no caminho de Emaús dialogavam, conversavam, mas não murmuravam a respeito de sua dor, não murmuravam a respeito de seus sofrimentos e de suas crises existenciais. Vamos ler, continuar lendo Lucas 24, a partir do versículo 25 agora. Diz assim: então Jesus lhes disse: como vocês demoram em entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, o Cristo, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Primeiro, confusão no coração e na mente dos discípulos. Confusão para aprender. Segundo, aprender para quê, irmãos? Aprender para agir, mas não agir com a força do braço. Não agir com o intelecto ou com as emoções. Agir através das Escrituras Sagradas. Nós percebemos que no caminho de Emaús, os dois discípulos estavam ali confusos, sim, buscando respostas, sim. E Jesus se aproxima no caminho, eram 10 quilômetros de caminhada. Jesus se aproxima, eles não percebem que é Jesus. E Jesus começa a conversar com eles, e eles olham para Jesus e entendem: você não está sabendo de nada do que está acontecendo aqui na região. Quem é você? De onde você vem, forasteiro? E quando Jesus começa a dialogar, e aí o versículo 25, Jesus começa a tratar com eles e a explicar com eles, e para falar ao coração deles e levá-lo a um outro nível espiritual. Grande erro de muitos crentes, irmãos, um grande erro de muitos cristãos, é que quando entram em crise, são provados, entram em aflições, têm qualquer tipo de dificuldade ou confusão de compreender os fatos, se afastam da presença do Senhor e começam a murmurar ou se queixar. Esse foi um dos pecados que impediram o povo, aquela geração, a conquistar Canaã. Mas esses dois discípulos, apesar de todo esse envolvimento emocional deles, o texto que nós lemos diz que eles não estavam chateados ou murmurando a respeito do que Jesus falava. Eles estavam conversando entre si,
tentando compreender a razão dos fatos. Jesus faz uma leitura do coração desses discípulos, ele visita outros discípulos no decorrer de 40 e poucos dias, e ele percebe que esses discípulos precisam enxergar todo o mistério. Nossos olhos espirituais, irmãos, para serem abertos, se faz necessário voltar para as Escrituras Sagradas. Jesus não fala de filosofia com seus discípulos. Jesus volta para as Escrituras Sagradas. Jesus relembra as profecias para eles durante todo o caminho, todo o percurso. O nosso caminho de peregrinação, onde nós passaremos por conflitos, nós precisamos voltar toda vez para as Escrituras Sagradas. O que Jesus está nos ensinando e que ensinou aos discípulos é que se você está entristecido, volte o seu coração para as Escrituras Sagradas. Se você está em luto, volte o seu coração para as Escrituras Sagradas. Se você está em tristeza profunda, volte o seu coração para as Escrituras Sagradas. Se você está decepcionado, volte o seu coração para as Escrituras Sagradas. Se você está confuso, volte o seu coração para as Escrituras Sagradas. Não adianta você viver uma vida inteira buscando em montes orações e buscando aqui e ali, orando. Orar é importante, é fundamental, mas uma vida só de oração não traz resposta, porque a resposta estava na palavra de Jesus que levou os santos, os discípulos, à Escritura Sagrada. Você pode orar o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, se você não se voltar para a Escritura Sagrada, o seu coração permanecerá confuso e aflito. A Escritura Sagrada é que está a resposta. O que Jesus nos ensina, que nós devemos em todo tempo, em todo lugar, não importa as circunstâncias, voltarmos para as Escrituras Sagradas. Foi através das Escrituras Sagradas que os olhos espirituais desses discípulos, mesmo com todo o trauma e toda a dor, foram abertos e eles puderam cumprir a missão. É nas Escrituras, irmãos, que encontramos as respostas para as nossas indagações. É nas Escrituras Sagradas que nós encontramos respostas para os nossos medos. É nas Escrituras Sagradas que nós encontramos resposta e conforto para as nossas ansiedades ou confusões emocionais. É nas Escrituras Sagradas que encontramos a paixão, sim, para a missão. O que Jesus estava fazendo com estes discípulos, é centrando o coração deles para cumprir a missão, é acertando o passo deles através da Escritura Sagrada, dizendo: olha, eu tenho muito mais para você. As Escrituras indicam que isso se fazia necessário. Sem a morte de cruz, nossos pecados não seriam expiados. Sem a ressurreição, nós não viveríamos eternamente com Cristo. Era necessário tudo isso passar. E quando vocês compreenderem, quando seus olhos forem abertos, vocês voltarão para cumprir a missão. Veja o que John Piper fala a respeito da relevância e do valor das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. Nós somos um povo do livro. Nós conhecemos a Deus através do livro. Nós nos encontramos com Cristo no livro. Nós vemos a cruz no livro. Nossa fé e nosso amor são despertados pelas gloriosas verdades do livro. Nós experimentamos a divina majestade da palavra e somos persuadidos que o livro é inspirado por Deus e revelação escrita infalível. Portanto, o que o livro ensina importa para nós. Sem as Escrituras, o nosso caminho fica muito mais difícil, irmãos. Hoje nós temos o privilégio ainda de podermos ter acesso às Escrituras. Talvez amanhã não. Portanto, hoje é o tempo de nós nos debruçarmos nas Escrituras, nas revelações de Deus para cada um de nós. Deus, irmãos, não impedirá o nosso amadurecimento. Ele não impedirá o nosso amadurecimento e aprendizado. Deus não impedirá nossos sofrimentos, se assim for necessário, para a honra e glória dele. Porque através de nossas dores, sofrimentos, decepções, é que nós crescemos espiritualmente, assim como os discípulos. Deus não impedirá o processo de aprender de cada um de nós. Cada um de nós, Deus está tratando um processo específico para que nós cresçamos na presença dele. Deus não vai impedir esse processo. E esse processo, por um tempo curto, vai gerar em nós, como já falamos no primeiro tópico, uma certa confusão.
Mas Deus, irmãos, sempre nos levará à sua revelação imutável e poderosa, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a partir daí, os nossos olhos são abertos. A Bíblia é a verdade que nos liberta. Esta verdade nos leva a agir não a nosso favor. Quando nós não estamos inseridos a nossa vida na palavra de Deus, nós vivemos para nós mesmos. Mas quando nós estamos centrados na palavra de Deus, nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Nós passamos a viver uma vida para o Senhor, independente das circunstâncias, como cantamos aqui agora, que sejam os leões, as arenas, as perseguições, a nudez ou a escassez, nada vai nos tirar da missão. Mas eu só poderei cumprir a minha missão se eu estiver com meus olhos centrados, não em mim, mas centrados no Senhor através da palavra de Deus. A confusão é dissipada com a palavra de Deus. E ficamos aptos para agir a favor não de nós, mas a favor da missão que Deus entregou a cada um de nós. Aprendendo para agir através das Escrituras Sagradas. E não com a força do nosso braço, mas mediante a palavra imutável do nosso Deus Todo-Poderoso, para que através da palavra nós possamos voltar para a missão, enxergar o alvo, e nada e absolutamente ninguém nos distrair, nem o sofrimento, nem a dor, nem o luto, nem a escassez e nem a riqueza. Somente através das Escrituras Sagradas, o meu coração e o coração da igreja vai ficar focado nos planos do Senhor, e toda dúvida, toda preocupação vai passar, porque o Senhor se revela a nós, assim como Cristo se revelou no caminho de Emaús a cada um de seus discípulos. Amém? Irmãos, última parte da reflexão, vivendo e aprendendo no Senhor, de Lucas 24, e agora nós vamos a partir do versículo 28, lembrando que houve aí a crucificação de Jesus, um trauma, a confusão de tudo o que havia acontecido. Eles estavam entristecidos. Os dois do caminho de Emaús retornam para a sua cidade. No caminho de Emaús eles dialogam a respeito de tudo o que estava acontecendo. Esse diálogo é importante. Jesus se apresenta para os dois discípulos e ali começa a conversar com eles, apresenta as Escrituras e todo o desfecho. Agora nós vamos aqui no versículo, a partir do versículo 28, Lucas 24, a partir do 28, nós vamos dar continuidade. Primeiro foi confusão para aprender, faz parte a confusão do processo de aprendizado. Segundo, aprender para agir, mas não agir com a força do braço, mas agir através das Escrituras. E terceiro, agindo para cumprir a missão. Não é qualquer ação, é agir para cumprir a missão que Deus entregou aos discípulos e a cada um de nós. Diz assim o versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe, só para voltar, né? Jesus estava com eles chegaram à aldeia, Jesus deu um migué, né? Fingiu que ia para lá, só para ver qual era dos discípulos. Os discípulos, não, Jesus, vem para cá, vem pousar conosco, vem jantar conosco aqui, é isso que o texto está dizendo. E chegaram à aldeia para onde iam, e Jesus fez como que ia para mais longe, e eles, os discípulos, o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. 31, espetacular esse versículo. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele o quê? Desapareceu. Olha para mim, irmãos, eu vou continuar. Quantas vezes nós ficamos cegos de entendimento quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, não é? A gente perde a noção de tudo. Quando vem uma luta muito, eu estou falando de uma luta mesmo. Quem já passou por isso sabe o que é. E você perde a visão até do reino.
É interessante, eu já tive pedra no rins, né? Quem já teve uma dor muito profunda, é interessante o que acontece conosco, né? Quando tudo está bem, nós temos os olhos mais abertos para o horizonte, né? Mas quando a dor vem, uma dor local, nós passamos a nos concentrar somente aqui, tudo perde sentido. E se nós não tomarmos cuidado, nos momentos de crise, de dor, nossos olhos espirituais ficam fechados. E esse versículo 31 é extraordinário, porque quando Jesus, na ceia, né, ele parte o pão, a mente, os olhos deles se abrem e eles enxergam o mesmo Jesus da última ceia, repartindo o pão e dizendo: este é o meu corpo. E quando bebeu o cálice, este é o meu sangue, repartido entre vocês. Fazer isso em memória de mim. Os olhos o reconhecem e ele, Jesus, desaparece. Versículo 32. E os discípulos disseram um para o outro, olha que poderoso isso: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria o que, irmãos? As Escrituras. Foi o que falamos agora há pouco. Toda vez que estamos na presença de Deus e abrimos as Escrituras, o Espírito Santo incendeia o nosso coração. O papel de Jesus no caminho de Emaús com os discípulos é o mesmo papel do Espírito Santo nos dias de hoje para conosco, quando estamos abrindo as Escrituras. Não é fácil compreender as Escrituras. Somente o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a interpretar e entender e aplicá-la na nossa vida todos os dias, incendiando os nossos corações. Quando o nosso coração é incendiado pelas Escrituras, a ansiedade, a tristeza, a angústia, medo, solidão, vazio, todas as incertezas caem por terra. Nós somos curados em nome de Jesus, através do fogo santo do Espírito Santo, quando abrimos as Escrituras e passamos a estudar e aplicar na nossa vida. Versículo 33 diz: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Graças a Deus por isso. Quantas vezes nós achamos que estamos completamente sozinhos no nosso percurso, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de luta. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos orações tão fervorosas, sabe aquela oração fervorosa no teu particular, seja no carro, que eu gosto de orar no carro, seja no teu quarto de madrugada, e você chora na presença do Senhor, e quando você termina de levantar aquele clamor, um silêncio total, né? E aí às vezes a nossa alma lutando com o Espírito diz: ninguém está te ouvindo, você está sozinho. É a luta da carne contra o Espírito. Mas na realidade, irmãos, toda vez que nós buscamos ao Senhor, nós encontramos ao Senhor. Toda vez que nós batemos na porta dele, ela se abre, ele vem ao nosso encontro e nos abraça e cuida de nós, assim como fez com os dois no caminho de Emaús. Toda vez que nós buscamos a tua presença, nós clamamos, ele responde, nunca deixa de nos atender e de cuidar de nós. Mesmo, irmãos, em meio a toda a sua dor, em meio à sua aflição e desespero, Deus continua trabalhando não a favor de você, mas trabalhando a favor do reino dele. Muitos se frustram achando que Deus está trabalhando ao seu favor, ao meu favor. Deus não está trabalhando ao meu favor. Deus está trabalhando a favor do reino dele, ao qual eu me submeto e coloquei os meus projetinhos insignificantes para trás e passei a viver, e você passou a viver o grande projeto do reino de Deus. E é por isso que ele cuida de cada um de nós. Nossas frustrações são importantes para o nosso crescimento espiritual, intelectual, e por isso que Deus permite isso, assim como permitiu ao longo da história com os discípulos e grandes homens e mulheres de Deus. Nossas experiências, boas ou não, fazem parte do processo do amadurecimento do crente. Nossas frustrações sempre são momentâneas. Está sofrendo? Está chorando? É momentâneo. Vai passar. Pois em determinado momento,
O próprio Deus nos leva à sua Escritura para se revelar a nós, nos revelar o seu plano perfeito, para que voltemos ao Evangelho e cumpramos nossa missão, assim como os discípulos fizeram. Os discípulos estavam confusos e aprendendo o processo. Jesus se apresenta para ele e leva-os às Escrituras, não apenas para sarar o coração deles, mas para que eles pudessem voltar à missão, voltar ao foco da vida que eles tinham para viver, pregar o Evangelho, independente das circunstâncias. Está passando pela luta, glorifique o Senhor. Está sofrendo dores, exalte o Senhor. Está se sentindo perdido, cansado, entristecido, desfalecendo, confuso, glorifique o Senhor, crendo que os seus planos são perfeitos, agradáveis e bons para aqueles que o temem. Vivendo e aprendendo no Senhor todos os dias enquanto estivermos aqui. Mas enquanto estivermos aqui vivendo e aprendendo, nós ficaremos confusos. Confusos para aprender. Vamos aprender para agir através das Escrituras. E agir para cumprir a missão que Deus entregou à igreja. Deus entregou a você, a cada um de nós. Glorificá-lo todos os dias, independente das circunstâncias. E viver pregando o Evangelho da salvação mediante arrependimento e fé. Viva, sim, aprendendo no Senhor. E o mais, irmãos, certamente Ele fará na sua vida. Amém?